nossa programação. O seu dia mais lindo. Bom dia. Você está ouvindo a ZYX 734, 104,9 MHz. Rádio Comunitária Nossa Voz FM. Feita pra você. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Começa agora. Gazeta da Paraíba. As informações da Paraíba, do Brasil e do mundo, você ouve aqui. Jornal Gazeta da Paraíba. A notícia começa aqui. Horas e 3 minutos em Duas Estradas, 7h03. Hoje é dia 7 de abril de 2018, primeira edição do Jornal Gazeta da Paraíba. Duas Estradas, possibilidades de pancadas de chuvas à tarde, mínima de 24 e máxima de 31. Bom dia Paraíba, bom dia Brasil, bom dia aos 4 cantos do mundo pela rede de rádio Luli FM. Estamos iniciando a primeira edição do Jornal Gazeta da Paraíba. Hoje é sábado, dia 7. Até às 8 horas da manhã, informação e prestação de serviço, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você nos ouve na rádio Nossa Voz FM 104,9 em Duas Estradas. Na rede de rádio Luli FM nos ouve pela 88.1 na Argentina, Santa Fé, Uruguai e Rio Branco. Na Colômbia, na Rádio Rock, no dial 98.5 de Bogotá. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, você nos ouve na Blitz FM 94.7. Na internet, você nos ouve nos apps da rádios Nossa Voz FM e lulifm.com. Você confere agora as manchetes do programa de hoje. Jornal Gazeta da Paraíba e os principais destaques do dia. Ministros são exonerados para concorrer às eleições 2018. Advogados negociam para que Lula seja preso neste sábado. Nordeste brasileiro tem apenas 36% do esgoto tratado. Carmen Lúcia mantém relatório de novo recurso de Lula com Edson Fachin. Projeto que reforma PIS e COFINS ainda não foi concluído pelo governo federal. Temer pede paz social e lamenta divergência radical entre população brasileira. Diz que SEM poderá receber denúncias de violações da intervenção federal no Rio de Janeiro. No
esporte, Tite convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 14 de maio. Governo Federal regulamenta raspadinha. Esses são os destaques de hoje para o Jornal Gazeta da Paraíba, primeira edição. Vamos aos destaques da área policial. A polícia prende casal suspeito de contrabando de cigarros em Campina Grande. Sob a mira de um revólver, mulher tem carro roubado em João Pessoa. Homem é morto a tiros perto de casa em Campina Grande. Homem mostra órgãos genitais para jovem e é preso em Guarabira. Acidente deixa vítima fatal na saída de Guarabira para Marém na noite da sexta-feira. Sete horas e 7 minutos, esses são os destaques de hoje para a área policial. E você confere os destaques dos principais jornais em circulação em todo o país. 7 de abril de 2018, o Globo traz: Lula se entrincheira em sindicato e deixa vencer prazo de Moro. STJ nega novo pedido de habeas corpus e defesa entra com recurso no STF. Os petistas não se pronunciam e negociam prisão de Lula. O Estado de São Paulo traz: recurso de Palocci atropela segunda instância. Carmen Lúcia marcou para quarta-feira o julgamento dos recursos de Antônio Palocci e de Paulo Maluf. No mesmo dia, o ministro Marco Aurélio Melo pretende apresentar para análise liminar contra prisão após condenação em segunda instância, o que poderia beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva. Folha de São Paulo traz: Meirelles renuncia à Fazenda para tentar presidência da República. O ministro Henrique Meirelles, do MDB, deixou ontem a Fazenda para concorrer ao Planalto. Ele será sucedido por Eduardo Guardia. 6 governadores, entre eles o paulista Geraldo Alckmin, do PSDB, e 4 prefeitos de capitais também deixaram seus cargos. A ACM Neto, do DEM, continua na Prefeitura de Salvador. Sete horas e 9 minutos, esses são os destaques de hoje para o Jornal Gazeta da Paraíba, primeira edição, que já está no ar. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação: João Paulo. Sete horas e 10 minutos, o Jornal Gazeta da Paraíba tem a apresentação e produção deste que vos fala, João Paulo. Estaremos juntos das 7 às 8 da manhã com as informações do estado da Paraíba, do Brasil e do mundo. Sete horas e 10, advogados negociam para que Lula seja preso neste sábado. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão negociando com a Polícia Federal e a Justiça Federal desde a noite da sexta-feira, como deve ocorrer a prisão do ex-presidente Lula. Neste sábado, dia 7, haverá missa em memória da esposa de Lula, Marisa Letícia, que comemoraria 67 anos na data. Somente após a missa é que a prisão deve ocorrer. A reportagem conversou ainda com diversos apoiadores de Lula que circulam desde essa quinta-feira pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em
São Bernardo do Campo, em São Paulo, e falaram sobre a negociação para que a prisão ocorra somente depois da missa. Eles disseram ainda que já houve o ato político pelo fato de o ex-presidente não ter apresentado à Polícia Federal dentro do prazo estipulado por Moro. Na ordem de prisão, Moro informou que o ex-presidente poderia se apresentar voluntariamente até às 17 horas desta sexta-feira à Polícia Federal em Curitiba. Mais cedo, o presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecerá junto com a militância na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e que exerceu a opção de não se apresentar à Polícia Federal em Curitiba. Abre aspas. Eu queria deixar claro que não há, por parte do presidente Lula, nenhum descumprimento da sentença do mandato de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro. Ele tinha a opção dada pelo juiz de ir até Curitiba. Não exerceu essa opção, fecha aspas, disse Gleisi Hoffmann. Os militantes continuam ao lado de fora do sindicato em vigilância. Carmen Lúcia mantém relatoria de novo recurso de Lula com Edson Fachin. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu nesta sexta-feira que o ministro Edson Fachin será o relator do novo recurso no qual a defesa do ex-presidente Lula tenta suspender a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou a execução provisória de pena de 12 anos de prisão na ação penal no triplex do Guarujá, São Paulo. A defesa havia pedido que o recurso protocolado no início da noite fosse encaminhado para o ministro Marco Aurélio, que é contra a prisão em segunda instância. No entanto, a seção responsável pela distribuição das ações entendeu que o caso deveria ser relatado por Fachin, que também atuou em outros casos envolvendo o ex-presidente. Diante do impasse, o ministro pediu que a presidência do STF se manifeste sobre a questão. Marco Aurélio é relator das ações que discutem de forma mais ampla a questão da segunda instância. Na reclamação, a defesa de Lula sustenta que Moro poderia não ter executado a pena de prisão porque não houve esgotamento dos recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância da Justiça Federal. Para os advogados, a decisão do STF, que autorizou em 2016 as prisões após segunda instância, deve ser aplicada somente após trânsito em julgado no TRF4. Na última quinta-feira, ao determinar a prisão, Moro explicou que, embora caiba mais um recurso contra a condenação de Lula, os chamados embargos dos embargos, a medida não poderá rever os 12 anos de pena. Abre aspas, não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao egregário Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não houve divergência a ensejar infringentes. Hipotéticos embargos de declaração continuem apenas para patologia proletária e que deveria ser eliminado do mundo jurídico. De qualquer modo, embargos de declaração não alteram julgados, com o que as condenados não são passíveis de alteração na segunda instância, fecha aspas, afirmou Sérgio Moro. Temer pede paz social e lamenta divergência radical entre a população. Em discurso realizado em um evento na noite da última sexta-feira em Salvador, o presidente Michel Temer pregou a paz social entre os brasileiros. Em solenidade da Federação das Indústrias da Bahia, FIEB, ele afirmou que antes não havia divergência radical entre a população e pediu a volta do otimismo ao país. Abre aspas, precisamos ser otimistas. Fomos tomados nos últimos tempos por uma onda de pessimismo. Em tempos passados, o otimismo era bem maior e os brasileiros procuravam a paz social. Não havia uma divergência radical entre os brasileiros. Havia uma conjugação de esforços e essa conjugação significa otimismo, destacou Temer. Sobre a iniciativa privada para uma plateia repleta de empresários, Temer também exaltou a iniciativa privada. Segundo ele, prestigiar a iniciativa privada é fazer cumprir o que está na Constituição. O presidente afirmou que o governo não pode nem deve fazer tudo e que deve governar junto com a iniciativa privada. A governabilidade, abre aspas, vem pela conjugação da atuação pública com a atuação da iniciativa privada. E tudo isso nos termos da Constituição Federal, que manda prestigiar a iniciativa privada. E nós fizemos isso ao longo do tempo, fecha aspas, disse Temer. Após o evento em Salvador, Temer seguiu direto para Foz do Iguaçu. Neste sábado, às 10 horas da manhã, ele participa de outro evento. O presidente falará no painel de honra da 3º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping. No domingo está prevista uma reunião em Brasília, tendo como pauta a reforma ministerial que entra em sua reta final.
Ministros são exonerados para concorrerem às eleições 2018. Interessados em participarem do pleito têm até este sábado para pedir o afastamento do cargo público. Confira a reportagem de Marquesan Araújo. Foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira a exoneração dos ministros que pretendem concorrer nas eleições em outubro deste ano. 7 titulares de pastas deixaram os cargos nesta sexta-feira. Diogo Oliveira, que estava à frente do Ministério do Planejamento, Sarney Filho, que comandava o Ministério do Meio Ambiente, Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, Marques Beltrão, do Ministério do Turismo, Leonardo Pisciani, do Esporte, Mendonça Filho, da Educação e Osmar Terra, do Ministério do Desenvolvimento Social. O prazo para a desincompatibilização do cargo, que é o afastamento obrigatório do cargo público de quem pretende se candidatar nas eleições, termina neste sábado. Outras figuras públicas, como Fátima Pelais, secretária nacional de Políticas para Mulheres, e Guilherme Campos Júnior, presidente dos Correios, também devem deixar os postos atuais. Além disso, a chamada janela partidária, que permite a saída de parlamentares para outro partido sem punição, termina à meia-noite desta sexta-feira. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação João Paulo. 7h18 em Duas Estradas, 7h18. O ouvinte participa através do 99197-1127, 083-99197-1127. Registre a sua audiência. Jornal Gazeta da Paraíba, Rádio Nossa Voz FM, Rede de Rádio Luli FM. No esporte, Tite convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 14 de maio. A CBF definiu a data para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia 2018. No dia 14 de maio, o técnico Tite vai anunciar os nomes dos 35 pré-selecionados para a disputa da competição. É a data limite para o envio da lista. Os 23 que representarão o Brasil no Mundial serão escolhidos até o dia 4 de junho, quando Tite encaminhará a lista final à entidade máxima do futebol mundial. Os jogadores vão se apresentar à seleção na Granja Comaria, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no dia 21 de maio. A equipe treinará na região serrana, no Rio de Janeiro, até o dia 27 daquele mês, quando viajará para Londres para a maior parte de sua preparação. A equipe só deve estar completa na Inglaterra, uma vez que a final da Liga dos Campeões será disputada no dia 24 de maio, em Kiev. Alguns jogadores da seleção possivelmente jogarão a decisão na Ucrânia. A competição está nas quartas de final. Antes de chegar em solo russo, em Sochi, onde ficará baseada, a seleção fará amistosos contra a Croácia no dia 3 de junho em Liverpool e Áustria no dia 10 em Viena. A estreia na Copa do Mundo está marcada para o dia 17 de junho contra a Suíça em Rostov-on-Don. ProUni, MEC prorroga prazo de inscrição para bolsas remanescentes. O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos ProUni, no caso dos alunos que ainda não estão matriculados nas instituições de ensino superior. Inicialmente o prazo terminaria ontem, mas agora os estudantes têm até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição. O período de inscrição para os alunos que já estão matriculados, no entanto, permanece até o dia 30 de abril. Ao todo serão ofertadas 112.800 bolsas remanescentes. As bolsas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo regulamentar do ProUni. Para se candidatar a uma bolsa remanescente, quem for professor da rede pública de ensino ou que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e acima de 0 na redação. As inscrições devem ser feitas pela internet e na página do programa. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior em todo o Brasil.
Mídia nacional repercute decisão de Ricardo Coutinho de ficar no cargo de governo da Paraíba. O governador Ricardo Coutinho, do PSB, na Paraíba, anunciou na manhã da última sexta-feira que permanece no governo do estado até o final do mandato. Em entrevista coletiva realizada em João Pessoa, capital da Paraíba, ele disse que pretende inaugurar 220 obras neste ano e que não vai se desincompatibilizar do cargo para disputar as eleições de 2018. A decisão ganhou destaque nacional através do portal G1. O anúncio oficial aconteceu em evento com mesa composta pelo governador, pelo deputado federal Veneziano Vital, pelo deputado estadual Givásio Maia e secretários de Estado como Aldson de Souza e Luiz Torres. No evento, o deputado Veneziano Vital, ex-MDB, confirmou a filiação pelo PSB e a pré-candidatura ao Senado Federal. Ele deve se juntar à campanha do pré-candidato João Azevedo, do PSB, ao governo da Paraíba, anunciado em evento do partido na noite da última quinta-feira como pré-candidato oficial. Já nesta sexta-feira, Ricardo Coutinho confirmou ainda a manutenção do atual projeto de governo. Sete horas e 22 minutos. Nordeste brasileiro tem apenas 36% do esgoto tratado. De acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água tratada. Confira a reportagem de Marquesan Araújo. No Nordeste brasileiro, somente 36,22% do esgoto é tratado. Já o índice de coleta é de 26,79%. Os dados são do Instituto Trata Brasil, organização formada por empresas interessadas em melhorias do saneamento básico e na prevenção dos recursos hídricos. Um dos estados da região que tem sofrido com esses problemas é Pernambuco. Na visão do senador Armando Monteiro, do PTB pernambucano, investir em saneamento básico é sinônimo de prevenção de doenças. Como uma das soluções para dar mais qualidade de vida aos habitantes do estado, o parlamentar cita os modelos de contrato de parcerias público-privadas, imaginando que assim haveria melhora no serviço prestado. O Brasil precisa investir nessa área. Agora, como investir mais com o Estado brasileiro enredado nessa crise fiscal profunda? É fundamental criar um marco adequado para estimular as parcerias público-privadas nessa área, sem o que nós não vamos poder dar resposta rápida a esse desafio. A questão do saneamento básico está diretamente ligada à preservação dos recursos hídricos. A avaliação é do senador Otto Alencar, do PSD baiano. Preocupado com a escassez de chuva que frequentemente afeta a região e os baianos, o congressista faz um apelo aos governos federal e estadual. Além disso, destaca a importância de proteger os reservatórios que abastecem o campo e as cidades. Se eu tivesse que aconselhar os governos a fazer alguma coisa, seria recuperar nascentes, fazendo desassoreamento das nascentes, dos afluentes, desassoreamento dos rios e produzir água. E é necessário urgentemente replantar as matas que foram desmatadas criminosamente no passado, sobretudo nas nascentes nos seus afluentes. Ainda de acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água tratada. Os dados mostram também que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no país. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação João Paulo. Sete horas e 25 minutos. Bom dia a você que está chegando agora. Jornal Gazeta da Paraíba no ar em sua primeira edição. Para a Rádio Nossa Voz FM 104,9. Também para a rede de rádio Luli FM. Às 7 horas e 26 minutos, pelo horário de Brasília, você confere conosco os destaques do programa de hoje, em detalhes da área policial.
Em ato pró-Lula em João Pessoa, a sede da TV Cabo Branco foi atacada. Manifestantes se reuniram na frente do Colégio Liceu Paraibano em João Pessoa para protestar contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trânsito precisou ser interrompido na Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital paraibana. O ato foi organizado pelo Partido dos Trabalhadores, PT, e pela Frente Brasil Popular. A manifestação contou também com a participação de movimentos sociais do campo, da cidade e demais legendas partidárias que são contra a prisão de Lula. Os manifestantes percorreram várias ruas da capital do estado. De acordo com relatos, a sede da TV Cabo Branco teria sido alvo de ações de vandalismo. O portão lateral da empresa chegou a ser destruído, assim como uma vidraça foi alvo da depredação. Ninguém foi preso até o presente momento. A prisão do ex-presidente foi decretada na última quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro. O petista foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo TRF4, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. De acordo com o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, o decreto da prisão do ex-presidente em menos de 24 horas ao Superior Tribunal Federal ter negado o habeas corpus foi mais um golpe contra o povo brasileiro. A polícia prende casal suspeito de contrabando de cigarros em Campina Grande. Os policiais militares do 2º BPM apreenderam 1.110 maços de cigarros contrabandeados na madrugada desta sexta-feira, durante a abordagem realizada a um carro no bairro das Malvinas, em Campina Grande. O veículo foi interceptado quando passava pela rua Francisco Lopes de Almeida. De acordo com o tenente Paulo Vanderlei, equipes do 2º BPM realizavam uma operação de rotina na madrugada quando desconfiaram da atitude dos ocupantes do veículo ao perceberem a presença da PM. Era um homem de 32 anos e uma mulher de 25 anos. Eles estavam no automóvel carregado de maços de cigarro contrabandeados. O casal disse que iria vender na feira central, mas não revelou onde foi buscar a carga, detalhou a polícia. O material apreendido e os 2 suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal em Campina Grande. Sob a mira de um revólver, mulher tem carro roubado em João Pessoa. 3 homens armados roubaram o carro de uma mulher no final da manhã desta sexta-feira em João Pessoa. De acordo com as informações da Polícia Militar, o motorista do veículo foi abordado na rodovia estadual PB-008. A vítima, que estava acompanhada de uma criança, afirma que teve a arma apontada para sua cabeça e foi forçada a entregar o veículo. Após o assalto, a mulher encontrou uma viatura da Polícia Militar e queixou-se do roubo. Os policiais iniciaram então a diligência e rapidamente conseguiram localizar os suspeitos e recuperar o veículo da vítima. 2 dos acusados foram presos em flagrante. Um dos suspeitos conseguiu fugir, os detidos foram levados à central de polícia na capital. A vítima relatou ainda aos policiais que reconhece um dos acusados como um ex-vizinho. Homem é morto a tiros perto da casa dele, em Campina Grande. Mais um crime aconteceu em Campina Grande. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros próximo à casa dele, no bairro do Pedregal. De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no início ainda da manhã da sexta-feira, na rua Lino Gomes, Resende. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a polícia, o homem foi identificado como Irailton Leonardo de Souza, de 55 anos. A PM esteve no local e realizou buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi identificado e ninguém foi preso até às 10 horas. A Polícia Civil investiga o assassinato. Após perícia no local, o corpo foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal no MOL de Campina Grande. Homem mostra órgãos genitais para jovem e é preso em Guarabira, Rainha do Brejo da Paraíba. O homem foi preso em flagrante por policiais do 4º BPM na sexta-feira, na cidade de Guarabira, acusado de praticar atos obscenos. De acordo com a denúncia feita pela vítima ao acionar o Copom, o homem, que reside nas proximidades de onde ela mora, estaria fazendo gestos obscenos para ela. A guarnição comandada pelo cabo Erivan esteve no local informado e, ao manter contato com a vítima, ela mostrou imagens feitas através de seu telefone celular que mostravam o acusado se masturbando de dentro da sua residência e mostrando os órgãos genitais para a vítima. O acusado foi localizado e preso, sendo conduzido em seguida para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. A
acidente deixa a vítima fatal na saída de Guarabira para Mari ainda na noite desta sexta-feira. Uma pessoa teria morrido vítima de atropelamento no início da noite da sexta-feira na saída de Guarabira para Mari. De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu nas proximidades do sítio Contendas, na zona rural de Guarabira. O rapaz ainda não foi identificado. Ainda de acordo com as informações, um rapaz identificado sumariamente por Romildo da Sucata conduziu uma motocicleta e teria atropelado a vítima, que seria o Antônio Lambu, que morreu no local. O condutor da motocicleta teria ficado ferido e foi socorrido ao Hospital Regional de Guarabira. A Polícia Militar e o delegado da Delegacia Seccional de Guarabira, neste momento, no local, está avaliando como deve ter ocorrido o acidente. Um jovem é morto com um tiro na cabeça em Cacimba de Dentro. Um jovem teria sido morto com um disparo de arma de fogo na cabeça na noite da sexta-feira na cidade de Cacimba de Dentro, no agreste da Paraíba. De acordo com as primeiras informações, o jovem teria sido surpreendido por um homem que já chegou disparando. A vítima morreu no local. A polícia já foi acionada e se encontra fazendo diligências. (7h32). Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação: João Paulo. (7 horas e 33 minutos). Projeto que reforma PIS e COFINS ainda não foi concluído pelo governo federal. A medida está em análise da Receita Federal e não tem data para ser enviada ao Congresso. Confira a reportagem de Cristiano Carlos. A simplificação do modelo de arrecadação de impostos no país deve começar pela reforma do PIS e da COFINS, medida considerada como prioridade para o governo federal. No entanto, desde fevereiro, o projeto de modernização dos tributos está sendo analisado por técnicos do Ministério da Fazenda e não tem data para ser divulgado. A arrecadação do PIS é destinada ao pagamento do seguro-desemprego e abonos salariais, por exemplo, dos trabalhadores do setor privado. O tributo é calculado sobre o faturamento das empresas, das importações e da folha salarial. Já os recursos da COFINS são gastos com saúde. Ele é cobrado sobre o faturamento das empresas e nas importações. Os conceitos dos dois tributos são simples, mas as formas de arrecadação utilizadas qualificam o PIS e a COFINS como os dois impostos mais complexos cobrados atualmente no país. O desafio do governo federal é mudar as formas de cobranças dos tributos para tornar o modelo mais justo e moderno, sem aumentar as alíquotas e sem comprometer a arrecadação. Para isso, a equipe econômica do governo está elaborando um projeto para simplificar a cobrança do PIS e da COFINS. A reformulação deve ser feita em 2 etapas. Na primeira, o governo pode mudar as alíquotas e os cálculos do PIS. A mudança pode aumentar a contribuição do imposto para alguns grupos de empresas e diminuir para outros. O segundo passo seria mexer nas regras de arrecadação da COFINS, levando as regras impostas ao PIS como referência. As mudanças levariam 2 anos para serem implantadas. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que a estratégia do governo pode dar certo. Ele explica que a tentativa de fazer uma reforma tributária ampla e de uma só vez é uma tarefa árdua para o governo. Olha, há 20 anos o Brasil ensaia uma reforma tributária ampla, sistêmica, e não consegue realizar. Há setores que ganham, há setores
consumidores que perdem. Portanto, essa agenda ela tem que ser uma agenda incremental. Não se faz uma reforma ampla, sistêmica, a um só golpe. O sistema de cobrança do PIS e da COFINS pode ser cumulativo e não cumulativo. No cumulativo, as taxas são cobradas sobre o valor das mercadorias, dos produtos industrializados em todas as etapas da produção, o que torna o processo caro para as indústrias e consumidores, como explica o especialista em macroeconomia da UNB, Roberto Góes Eleri Júnior. Quando você tem imposto cumulativo, como por exemplo COFINS, contribuições em gerais, ela incide sobre o total da operação. E isso